Meus amigos, nós vamos começar agora sistemas processuais, fontes e princípios do processo penal. A primeira parte do seu conteúdo programático. Essa primeira aula é a primeira parte do seu conteúdo programático. Essa aula é muito importante para a prova objetiva, mas é mais importante ainda para a prova discursiva. Porque na prova discursiva eles cobram muito a parte de princípios do processo penal. Princípio do contraditório, ampla defesa, princípio da publicidade, aquela questão do direito ao silêncio, a não autoincriminação. Isso é muito cobrado em prova discursiva. Então, essa aula de hoje, apesar de ser voltada para a prova objetiva, é uma aula muito importante para a sua prova discursiva. Essa primeira aula aqui, perfeito? Acompanha comigo lá no quadro. Nós vamos começar com os sistemas processuais. Eu tenho 3 sistemas processuais: o inquisitório, o misto e o sistema acusatório, perfeito? O sistema inquisitório é muito simples de você entender, porque você vai ter a figura de um órgão do Estado que vai investigar, o mesmo órgão do Estado vai acusar e, acreditem, o mesmo órgão do Estado vai julgar. As funções de investigar, de acusar e de julgar são concentradas numa mesma pessoa, concentradas no mesmo órgão. Não tem imparcialidade, não tem nada e sobram arbitrariedades, sobram abusos e excessos, injustiças. Esse sistema, não preciso nem concluir, você já concluiu, não é adotado no Brasil. É adotado em estados autoritários, estados de exceção e é incompatível com a nossa Carta Constitucional. Agora, vamos ao sistema misto. O sistema misto, é importante que se diga, também chamado de híbrido, é aquele sistema em que na primeira fase, na fase processual, você tem uma investigação do Ministério Público ou uma investigação do juiz da instrução. Por que é chamado de misto? Porque na primeira fase não é a polícia que investiga, é o Ministério Público ou o juiz. Depende muito do sistema misto. Tem sistema misto que na primeira fase, na fase da investigação, é o Ministério Público, na segunda fase, ou então, quando não é o MP, é o juiz na primeira fase. Alguns vão dizer, professor, mas o MP investiga. Tudo bem, tudo bem. O MP, atualmente no Brasil, ele tem poderes investigatórios, mas não de caráter principal. Você sabe que o inquérito policial ele é presidido por um delegado de polícia. A polícia judiciária é responsável e o inquérito policial é privativo da polícia judiciária. Nada impede que outros órgãos investiguem, mas a investigação criminal do inquérito policial é feita pela polícia judiciária e o inquérito é presidido pelo delegado de polícia de carreira. No sistema misto, não. No sistema misto, você tira o delegado, tira a polícia judiciária e quem assume o protagonismo é o juiz e é o Ministério Público. É muito absurdo também, porque, apesar de não ser tão absurdo quanto o sistema inquisitório, mas eu particularmente sou um crítico dos sistemas mistos. Há quem defenda, sempre há quem defenda o sistema misto, mas eu sou crítico do sistema misto, porque eu acho que é muito importante a distância do MP, a distância do próprio juiz da investigação. O melhor sistema é o nosso, que é o acusatório. Vou explicar agora para vocês. Acompanhem comigo aí. O sistema acusatório tem os seguintes princípios, as principais características. Ele é garantista. Você sabe que o modelo acusatório, quando se fala de garantismo, não tem nada demais em relação a isso. Ser garantista significa que você quer que o processo penal siga as regras do jogo, que os direitos e garantias individuais do acusado sejam respeitados. O mais importante é esse aqui: a rígida separação das funções de investigar, de acusar e de julgar. Essa separação aqui, dessas 3 funções, investigar, acusar e julgar, é o que marca o sistema acusatório. A separação rigorosa das funções de investigar, de acusar e de julgar.
Portanto, a Polícia Judiciária investiga. A Polícia Judiciária investiga. O Ministério Público acusa. E o juiz julga. Juiz pode acusar? Não. Juiz pode ter parceria com o Ministério Público? Não. Por isso que vocês sabem que os processos aí, essa foi a razão pela qual os processos do ex-presidente da República Lula foram anulados. Porque o juiz Sérgio Moro foi declarado suspeito, o ex-juiz, na verdade, né? O ex-juiz Sérgio Moro foi declarado suspeito e simplesmente foi declarada também a sua parcialidade. Não é por outro motivo, não. É porque, em vários momentos, se comprovou que ele atuou como acusador. Ele não atuou como juiz. O juiz tem que ficar completamente distante do desenvolvimento das atividades acusatórias. E o juiz Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal concluiu, ele tinha uma relação de proximidade, uma relação de parceria com o Ministério Público, isso é proibido no Brasil. O Ministério Público deve ficar no seu lugar, o juiz deve ficar no seu lugar, assim como a investigação, lá no começo, todos distantes um do outro, principalmente o juiz distante da acusação. Que mais, professor? Do sistema é importante? O acusado é sujeito de direitos. Isso aqui é muito importante para o quê, pessoal? Digamos que na prova discursiva de vocês, peçam para explicar a diferença do sistema acusatório para o sistema inquisitório. É uma questão boa para a prova discursiva. Aí você fala das características. Ou então simplesmente a questão peça para você declinar, você dizer qual é o sistema adotado no Brasil. O sistema é o sistema acusatório. Posição de igualdade com o órgão acusador, publicidade plena dos atos processuais. Essa posição da igualdade é o que gera o chamado equilíbrio processual. Publicidade plena dos atos processuais. Oralidade, justamente a publicidade, como eu sempre digo para vocês, publicidade é muito importante para evitar excesso, para evitar abuso. Contraditório, direito subjetivo à prova. A adoção do sistema do livre convencimento motivado. O juiz é livre para decidir, mas obrigatoriamente ele tem que fundamentar, ele tem que motivar. Iniciativa da colheita das provas não parte do juiz. Tem algumas exceções, né? Na parte de provas a gente vê algumas exceções. Em regra, o juiz não age de ofício. Na verdade, isso é uma das coisas mais importantes do sistema acusatório. Ainda há no processo penal algumas situações em que o juiz age de ofício. Tem, professor? Tem. São exceções. Mas a própria lei anticrime, é importante pontuar, qual foi uma das principais modificações da lei anticrime? Antes, o juiz podia decretar a prisão preventiva de ofício. Hoje, o juiz não pode mais decretar a prisão preventiva de ofício. É completamente proibido, inclusive com decisões do STJ, do STF, juiz decretar no processo penal, e o CPP hoje proíbe prisão preventiva de ofício. Tem que ser via representação do delegado de polícia, requerimento do delegado, ou via solicitação, requerimento do promotor de justiça. Agora, pessoal, nós vamos à parte de fontes. É uma parte que a gente vê bem rápido, bem simples, e nem é uma grande aposta para a sua prova, não. As fontes são as materiais, ou também chamada de substanciais, são as fontes denominadas de quê? De produção. Onde é que você vai encontrar as fontes de produção? Lá no inciso 1 do artigo 22 da Constituição Federal. Quando fala, aqui é, na verdade, inciso 1 do artigo 22 da Constituição, tudo bem? Compete à União legislar privativamente sobre processo penal. Compete privativamente à União, aqui é, só corrigindo aqui é CF, tá? Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual. Então, o direito processual penal não pode ser, digamos, modificado, alterado, acrescentado através de uma lei estadual ou através de uma lei municipal. O direito, matéria de direito processual penal, lei nova processual penal, ou processual civil, né? Processo.
Lei nova, processual penal, processual civil, deve sempre partir da União, tá bom? Muito cuidado com isso. Estado, município, nem pensar. São as fontes materiais. Esse assunto eu passo rápido por ele, porque raramente ele é cobrado. Raramente ele é cobrado. Fontes formais, também chamadas de cognição. Aí eu tenho as imediatas e eu tenho as mediatas. A imediata qual é? Onde é que você tira diretamente o conhecimento das normas? Obviamente das leis e da Constituição Federal. Como é que eu conheço o conteúdo do direito? Das leis. Então, Constituição Federal e leis que compõem a legislação processual penal federal. Tem parcela da doutrina, eu frisei aqui, que acrescenta convenções, tratados internacionais e, mais recentemente, as súmulas vinculantes. Inserem aí os tratados internacionais como fontes imediatas ou diretas. Todo aquele conhecimento do direito que nós temos vem da lei, vem da Constituição Federal, vem das leis da Constituição Federal. Perfeito? É por isso que é chamado de imediata ou direta. Por fim, as mediatas, também chamadas de indiretas. Aí vem analogia, costume e princípios gerais do direito. Professor, e o processo penal admite analogia, costume, princípios gerais do direito? Sim. Como fontes o quê? Indiretas. Sempre lembrando. Ou supletivas, né? Jamais como fonte imediata. Você não vai ter jamais por exemplo, uma analogia sendo aplicada de forma principal no processo penal. Jamais costume vai regular a questão processual penal. Mas analogia, costume, princípios gerais do direito podem ser utilizados de forma supletiva, de forma indireta. Perfeito? É simples, né, pessoal? Bem fácil esse assunto e eu passo rápido por ele porque realmente não é uma aposta para a prova de vocês, não. Já a parte de princípios, ela é bem importante. Vamos lá. Eu procurei preparar um material muito focado no que você precisa sobre princípios, porque cada princípio desse é um verdadeiro mundo. Nós começamos pelo princípio do devido processo legal, previsto aí no inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Fundamental, então, olhar para o devido processo legal. Professor, por que o devido processo legal ele é realmente a reunião de todos os outros princípios? Por isso que se diz, o devido processo legal, ele é como se fosse a reunião de todos os outros princípios. Porque se o processo é devido, é porque todos os outros princípios foram observados. Não é interessante? Se o processo é devido, se o processo é um processo penal, constitucional, democrático, devido como tem que ser, é porque teve contraditório, ampla defesa, publicidade, vedação de provas ilícitas. Todos os princípios constitucionais do processo penal foram observados. Quando todos são observados, o processo é devido. Então, todos esses princípios estão contidos dentro do devido processo legal. Não é legal essa definição? Muito bom para uma prova discursiva. E ninguém pode ser processado sem que os princípios do processo penal sejam observados. Ninguém vai ser privado da sua liberdade no processo penal sem que todos os princípios sejam observados. Princípio da ampla defesa. Você vai encontrar no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Diz o quê? Aos litigantes em processo judicial, administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Quando se fala de ampla defesa, nós estamos falando de todas as possibilidades para uma pessoa demonstrar a sua inocência, todas as possibilidades para uma pessoa demonstrar um equívoco, demonstrar uma injustiça que está sofrendo, todas essas possibilidades devem ser asseguradas. Por isso que quando você fala assim, você impediu a pessoa de ter acesso a uma informação, de ter acesso a um dado,
relacionada a um processo que consta contra ela, ora, você está impedindo a ampla defesa. Um argumento da pessoa não foi sequer debatido. Um argumento, uma tese levantada não foi sequer conhecida, isso fere a ampla defesa. A defesa pede para que seja produzida uma prova, para mostrar a inocência de uma pessoa, mas o juiz indefere a produção dessa prova. O juiz lesou a ampla defesa. A defesa tem que alegar já para futuramente suscitar nulidade por cerceamento de defesa. A tarefa do processo, e principalmente do juiz, que vai ser o gestor do processo, é garantir todas as possibilidades para que o acusado ele demonstre equívocos, inconsistências da acusação, injustiças da acusação. Isso é a ampla defesa. Vamos lá, pessoal. Agora, contraditório. O princípio do contraditório também está previsto na Constituição Federal. Constitui um dos traços característicos da tendência garantista do sistema acusatório. Até coloquei aqui o maior nome do garantismo no mundo, né? Ferraioli. Perfeito? Com a teoria do garantismo penal. Quando se fala de contraditório é uma das bases do sistema garantista. Contraditório, pessoal, significa, basicamente, o direito que a pessoa tem a uma informação, e o direito à reação. Todas as pessoas no processo penal têm direito de ser informadas sobre tudo e de reagir em relação àquelas acusações que constam contra ela. Perfeito? Isso é o contraditório. Direito ao diálogo, ao debate, à discussão, isso é o contraditório no processo penal. Com isso, vamos ao princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é o princípio que é considerado o princípio vetor, orientador de todos os princípios constitucionais na Constituição Federal de 1988. Esse é o grande vetor, esse é o grande orientador. Tanto que ele é um princípio, a dignidade da pessoa humana, que tem uma densidade constitucional de uma envergadura imensa. Quando se fala de dignidade da pessoa humana, nós estamos falando, acima de tudo, de respeito, a palavra é respeito, ao ser humano em todo lugar, em todos os âmbitos, em todas as situações, em todas as circunstâncias. A dignidade humana, ela simplesmente se irradia em qualquer tipo de situação. A pessoa pode ser uma pessoa perigosa, que já cometeu muitos crimes, que faz parte da família do crime, pode estar cumprindo a pena, ela tem que ser tratada com respeito à sua condição de ser humano. E isso atinge o processo penal também, para evitar situações vexatórias, situações humilhantes em relação ao acusado, para garantir um tratamento de ser humano à pessoa que foi acusada. Perfeito? Continuando. Eu tenho duração razoável do processo. A duração razoável do processo, ela surgiu aí pela emenda constitucional 45 e pode ser conceituada como o direito de todas as pessoas a um prazo razoável de duração do processo e aos meios que garantam a sua celeridade. É frustrante, é um dos princípios mais frustrantes do processo penal, é a duração razoável do processo. Porque a imensa maioria dos processos criminais, a imensa maioria das ações penais, não respeitam esse princípio. É incrível como o Brasil tem um problema sério para resolver, que é essa questão do tempo. Pessoas ficam presas muito mais tempo do que deveriam. Pessoas ficam presas em situações esdrúxulas, de tal forma que era melhor ser condenado. Olha bem como isso é absurdo. Eu chamo até de garantismo às avessas. Era melhor ser condenado sumariamente, sem processo, sumariamente, sem defesa, sem processo, do que existir o processo. Porque, como as pessoas não são julgadas,
e ficam presas preventivamente, o tempo vai passando, o tempo de prisão preventiva é pior do que seria o tempo de pena caso já tivesse sido aplicada uma pena. Então, um dos princípios mais importantes e um dos mais descumpridos nessa da celeridade processual. Princípio da proporcionalidade. É o princípio que você depreende lá do parágrafo 2º do artigo 5º, que estabelece que os direitos e garantias fundamentais não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios a ela inerentes. Esse parágrafo 2º do artigo 5º, por sinal, ele é muito importante, porque nós temos, pessoal, e você precisa saber disso para a prova discursiva, até se for fazer também uma questão de direito constitucional, nós temos princípios que são constitucionais, implícitos e explícitos. Eu tenho aqueles explícitos previstos na Constituição Federal, no artigo 5º, por exemplo, de forma expressa, e eu tenho aqueles que são implícitos, que vão, inclusive, decorrer do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, tá bom? Como é o caso do princípio da proporcionalidade. Continuando. Agora vamos ao princípio do silêncio, ou do direito ao silêncio. Princípio do direito ao silêncio. Tá bom? Você pode até acrescentar aqui, princípio do direito ao silêncio. Maravilha? A pessoa que é acusada, ela tem direito ao silêncio. É mesmo, professor? É. A própria Constituição Federal assegurou à pessoa acusada o direito ao silêncio. O preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. O direito ao silêncio está previsto bem aqui. E em decorrência do direito ao silêncio, você tem o direito a não autoincriminação e o direito a não produzir provas contra si mesmo. É do direito ao silêncio que surge o direito de não produzir provas contra si mesmo. Perfeito? É muito importante o direito ao silêncio. Se o direito ao silêncio não é respeitado, você tem uma das principais máculas da história do processo penal. Porque a história de julgamentos foi a história de tortura. Quando é que o direito ao silêncio, historicamente, ele foi quebrado? Com tortura. As pessoas quebravam o silêncio não porque queriam falar, e sim porque eram torturadas. Por isso que é tão importante o direito ao silêncio. Até porque, como diz um amigo meu, gosto muito de uma frase de um amigo meu, professor, promotor, ele diz, se uma pessoa precisa, olha como essa frase é legal, da sua confissão para ser condenada, significa que a acusação não tem provas. Se a acusação precisa da palavra de uma pessoa, da confissão de uma pessoa, para que essa seja condenada, é porque a acusação não tem provas. Não é legal isso aí? Se a acusação precisa da palavra, da confissão, do próprio acusado, para que o acusado seja condenado, significa que a acusação não tem provas. Só tem a palavra do acusado. Isso é absurdo. Ninguém pode ser processado. Se quer processado, sem provas mínimas. Entendeu? Se quer processado. E para ser condenado, a prova tem que ser segura. Tem que garantir segurança, certeza. Perfeito? Princípio da proibição de provas ilícitas, todos conhecem, esse é um dos princípios mais conhecidos. Veda completamente as provas ilícitas, inclusive as provas derivadas, né? As derivadas das ilícitas também são consideradas provas ilícitas. Maravilha, pessoal. Princípio da presunção de inocência. Está previsto lá no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. Esse é muito importante para a prova discursiva de vocês, assim como o direito ao silêncio. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É um dos princípios basilares do processo penal. E por que é fundamental? Porque se uma pessoa for considerada culpada antes de ser julgada e a pena da pessoa for antecipada, você estará cometendo uma grave injustiça. Imagine essa pessoa, ao final do processo,
ser absolvida. Ser absolvida e já ter sido previamente, com pré-julgamento, considerada culpada, e já ter cumprido pena. É irreparável isso daí. Por isso que uma pessoa somente pode estar presa no curso do processo, no caso a prisão preventiva, né, porque a prisão temporária é só na investigação criminal, mas no curso do processo, uma pessoa somente pode permanecer presa preventivamente se os pressupostos, hipóteses de cabimento e fundamentos da prisão preventiva estiverem presentes. Continuando. Eu tenho o princípio da obrigatoriedade das decisões, de motivação das decisões judiciais, obrigatoriedade da motivação. Toda decisão tem que ser obrigatoriamente fundamentada, tanto faz o caráter da decisão, toda decisão judicial no processo penal tem que ser fundamentada. Está previsto aí no inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal. Todos devem ser devidamente o quê? Fundamentados. Todos os julgamentos serão públicos e fundamentados. Todas as decisões. Que mais? Princípio da publicidade, que garante o quê? Garante que todas as pessoas podem ter acesso aos atos processuais. Esse princípio é absoluto, até coloquei uma observação aqui que é muito importante. Não significa que seja absoluto. Há exceções. Tanto que a própria Constituição Federal tratou aí de falar, a lei só poderá restringir a publicidade, é a exceção, quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Isso é muito bom para a prova discursiva também. Quando é que você pode ter uma restrição à publicidade? Quando tem, por exemplo, o interesse da vítima, né? De crime sexual, a humilhação que a pessoa passa no crime sexual, preservar a intimidade dela. Quando tem imagem, honra de criança e adolescente, você tem que proteger a imagem, a honra da criança e do adolescente num determinado crime. Você precisa verificar se tem interesse a ser protegido, para ser a exceção. Porque a regra é a publicidade, e essa publicidade é muito importante para evitar os excessos do Estado, para evitar os abusos. Processos secretos são processos que geram abusos, que geram injustiças. Processos secretos são terríveis. O processo não pode ser secreto. Deve ser o quê? Público. É claro que existe uma necessidade de compatibilizar a publicidade com a presunção de inocência. Porque quando você fala de publicidade, numa prova discursiva você explica, apesar de a publicidade ser a regra, a publicidade deve existir em sintonia com a presunção de inocência. Levar as pessoas a conhecerem o processo, levar o processo ao conhecimento das pessoas, não significa pré-julgar as pessoas que são acusadas. As pessoas têm direito de acompanhar o processo, mas respeitando a condição de inocente da pessoa, de inocência da pessoa acusada. Perfeito? Bom, pessoal, os outros eu coloquei aqui, mas raramente são cobrados. Eu tenho a oralidade, em regra, no processo penal prevalece a oralidade. Eu tenho o princípio da não hierarquia de provas. Uma prova nunca será hierarquicamente superior à outra, depende do juiz, né? O juiz pode considerar mais importante uma prova, por exemplo, pode considerar mais importante uma prova pericial, em determinado momento, em outro momento a prova testemunhal, por aí vai. Eu tenho o princípio da economia processual, que você vai ver muito forte na Lei 9.099/95, né, do Juizado Especial Criminal. Deve-se buscar, com a economia processual, diminuir custos, né, e diminuir o tempo. Princípio do indúbio pro réu, a dúvida sempre deve favorecer, indúbio pro réu, na dúvida razoável, a dúvida deve favorecer. Ele é absoluto? Não, porque em alguns momentos o CPP adota o princípio do indúbio pro societate, né, como na pronúncia e no oferecimento da denúncia. Mas nas decisões, a dúvida deve favorecer. A imparcialidade do juiz, que é uma das bases do processo penal, eu já expliquei quando falei do sistema acusatório, né? Porque eu tenho que ter a separação rigorosa da função de investigar, de acusar e de julgar. Porque se você não tem a separação rigorosa, o juiz não vai ser imparcial. E se o juiz não vai ser imparcial, a decisão não pode ser justa. O do duplo grau de jurisdição, que demanda a necessidade de você
submeter as decisões a reexame, o princípio do juiz natural, que entende que todas as pessoas devem saber que serão julgadas por uma autoridade competente. Você não pode escolher o juiz que vai julgar. E, por fim, promotor natural, da mesma forma, você não pode escolher um promotor para realizar a acusação. O princípio da plenitude de defesa, que na verdade é o princípio da ampla defesa com plus, a plenitude de defesa é específica do tribunal do júri, e seria um plus, né, da própria ampla defesa. Por esses princípios eu passei rápido, não é por outro motivo não, é porque realmente eu passei rápido por esses princípios, esses últimos, porque são os menos importantes. No começo eu coloquei os mais importantes. E por fim, pessoal, só para fechar, lembrar que em termos de lei processual, a lei processual ela se aplica desde logo. É o princípio da aplicação imediata da lei processual, tá bom? Você vai encontrar, aqui não vale aquela coisa da retroatividade da lei mais benéfica e retroatividade da lei mais maléfica, nem pensar, tá? O artigo 2º do CPP, a lei processual, aplica-se imediatamente, quero destacar bem isso daí. Lei processual aplica-se imediatamente. Ah, professor, lei processual, que é aquela questão que, meu Deus do céu, claro que na bateria de questões que a gente já está resolvendo, nós já estamos vendo isso. Aquela lei processual penal nova, mesmo que mais benéfica, ela não retroage não, porque é processual. Ela se aplica imediatamente. Tanto faz ser mais maléfica ou mais benéfica. Lei que retroage, lei nova que retroage, é a lei penal. Não esqueça isso. Em relação à interpretação, só para finalizar, o artigo 3º. CPP, já tinha falado para vocês, admite interpretação extensiva, a aplicação analógica, bem como os princípios gerais do direito. Aí você memoriza isso daí. Essa parte aqui, útil para finalizar a aula, o artigo 3º. A lei processual admite aplicação analógica, analogia, bem como interpretação extensiva, suplemento dos princípios gerais do direito. Perfeito? Bom, a parte mais importante é aquela parte dos princípios, aqueles que eu trabalhei no começo. Pode focar nesses que são possíveis de serem cobrados na sua prova discursiva e na prova objetiva. O que podem cobrar é o conceito de cada um, tentar misturar o conceito de um com o conceito de outro. Maravilha, isso que a gente já trabalha nas questões, porque as questões aí é para massacrar mesmo o conteúdo. Detona! Fala, meu aluno, e aí, gostou da aula? Bacana demais, não é? Pessoal, todas as nossas aulas lá no Estudo Dirigido estão atualizadas conforme a legislação desse ano corrente, tudo atualizado, todas as resoluções do CONTRAN, todas as aulas de legislação de trânsito, as aulas de legislação também, penal, administrativo, tudo atualizado conforme o ano corrente. Por isso que o nosso Estudo Dirigido, ele é uma plataforma trabalhada dia após dia, porque cada dia nós colocamos o que é mais atual no curso para vocês. E se você acha que faz sentido demais para você uma aula igual essa, um conteúdo desse, meu convite que fica aqui para você é: venha para o Estudo Dirigido da Polícia Rodoviária Federal, seja um PRF, vamos pertencer. Como que você vai pertencer? Você entrando aqui junto conosco nessa batalha, nessa luta, no Estudo Dirigido da PRF, você vai se tornar um policial rodoviário federal. Você pode ter certeza disso. Conteúdo de qualidade, conteúdo com aulas dinâmicas, aulas quadro branco, junto com lousa, junto com tudo para você, do jeito que vocês gostam, né? Um jeito raiz, um jeito que é bacana, divertido, uma aula light, uma aula leve, que te ensina. E isso que é o importante. Você precisa aprender o conteúdo, você precisa entender o conteúdo, você precisa lembrar do conteúdo. E esse tipo de aula é um tipo de aula que foi feito para você aprender o conteúdo. Então, se você ainda não está no Estudo Dirigido, nós vamos deixar aqui embaixo, ó, o link para você. Você clica nesse link, vai lá, faz a sua matrícula no Estudo Dirigido e bora ser PRF com o melhor time do mercado. Bora! Valeu, gente, obrigado e até a próxima!